Dando andamento à calibração, nós agora temos aqui a parte que nós vamos definir verificação, ajuste e regulagem, não é? Porque, de certa forma, no dia a dia nós podemos proceder a elementos como esses daqui, verificação, ou ajuste e regulagem. Naturalmente, entre os três haverá aquela situação em que nós teremos que ser o especializado nisso, mas nós vamos ver aqui. Então vamos ver, né, o que traz, né? A verificação. Essa dá para ser no dia a dia, tá? Então tá lá. Que é uma calibração simplificada. Eu mesmo já fiz isso no posto de gasolina, creio ter comentado na turma, né? Em que se testa se o sistema de medição, como eu falei, posto de gasolina, se a marcação ali da bomba está dentro do padrão que é colocado pelo Inmetro, por exemplo, né? Então, vai testar se o sistema de medida, ou se a medida materializada, logo eu posso verificar se o meu padrão ele está, né, de uma forma simples, né, dentro das especificações, tá? Isso numa situação até corriqueira, né? No caso que eu falei, no posto de gasolina eu desconfiei da medida que é apresentada na bomba e pedi para testar o volume, né, que deveria ser indicado. Então, busca-se, no caso, essa referência, que é um recipiente que tem um volume específico e que, no momento em que a bomba termina de fazer o enchimento desse recipiente dentro do que é colocado, que no caso são 20 litros, existe uma marca e nós verificamos se a indicação da bomba está condizente com a indicação na marca da minha referência. Então, uma calibração simplificada, ou seja, uma verificação que nós podemos fazer em loco. Então está aqui, né? O taxímetro pode-se verificar lá se a marcação está de acordo, né? Como eu disse que fiz mesmo na bomba de combustível, na balança de supermercado, então posso pegar o padrão, colocar na balança e verificar se ela atende, né, aquela especificação. Então eu verifiquei o meu sistema ou o meu instrumento, né? Posso fazer o ajuste, né, que aí já é algo um pouquinho mais elaborado, que é uma correção, né? Então eu vou corrigir o instrumento para que ele me apresente dentro do que é esperado dele, né? No caso, pode ser automático, pode ser semiautomático ou manual, né? Para quem conhece de carro, o freio ele tem duas possibilidades de serem encontrados no carro, né? A disco, normalmente nas rodas dianteiras os freios são a disco, e nas traseiras por lona, tá? Então, se alguém já mexeu no freio de estacionamento, né? Ou seja, freio de mão, e desmontando o tambor alcançou as lonas, vai ver que lá dentro tem um dispositivo que faz o ajuste automático, né? Ou seja, corrige automaticamente a distância entre a lona e as paredes do tambor, tá? Isso, no caso, eu não estou fazendo medida, eu estou garantindo qualidade do meu procedimento de frenagem, que é um paralelo que nós podemos fazer aqui, tá? Então, é um ajuste que acontece sem a nossa interferência direta, né? E aí nós temos situações que, como está colocado, normalmente, né, um técnico treinado, preparado para isso, vai realizar esse ajuste, tá? Nós podemos ser, no caso, uma dessas pessoas que estará envolvida no ajuste de um determinado sistema, de um determinado instrumento, tá? Então nós temos aqui, né, o zeramento de um manômetro, né? Então colocar ali no zero novamente. Nós, no nosso dia a dia, não podemos fazer. Então mandamos para um local específico que tem condição de fazer esse ajuste para nós, tá? Aqui de um amplificador, né? No caso aqui de forças, não amplificador de som. Então, se nós pegarmos um multímetro, por exemplo, ele internamente tem um sistema que, para poder mostrar a tensão, ele relaciona ali determinados valores de impedância, de corrente, etc. Então, isso precisa ser ajustado por pessoal especializado, tá?
E a regulagem é um ajuste, né, que nós vamos fazer naquele momento em que nós temos disponíveis para nós, no sistema, a capacidade, né, de fazer essa regulagem. Tá? Então, a balança, igual nós usamos no laboratório, ela tem em determinadas posições possibilidade de fazermos uma calibração, no caso, ou seja, um zeramento da balança com relação à sua referência, a partir de ações em, por exemplo, né, fusos, onde nós temos pesos acoplados a esses fusos. Então, à medida que nós giramos horário ou anti-horário, ele avança ou retrocede com relação à referência. Né? Com isso, ele gera para nós a possibilidade de nós deslocarmos a nossa referência lá na balança para o ponto de equilíbrio. Tá? E aí nós podemos fazer no dia a dia. Então, na balança de supermercado, por exemplo, se nós como usuários, né, como clientes, podemos verificar se aquela balança está em condições. Normalmente, aquelas balanças, somente as digitais, elas têm um nível de bolha em que mostra para nós se ela está nivelada. Que, como nós sabemos da física, se eu inclino um determinado corpo com relação a uma referência horizontal, eu crio uma componente que tende a ser, né, que é maior que o valor relativo àquela massa. Então a balança tem que estar zerada em termos do seu nível de bolha. Tá? E aí nós podemos fazer a regulagem pelos pés. Né? Aí está até aqui, né? A balança eletrônica, nós podemos fazer a taragem, né, ou a zeragem da balança a partir desses elementos. Tá? Muitas vezes está no próprio pé dela. Beleza? Então agora já sabemos métodos, né, que nós podemos fazer esses ajustes ou regulagens, né, para a nossa calibração. Então, próximo passo, calibrar. Ok? Então vamos ver quais métodos serão. Até lá.